Bom dia, vamos dar continuidade à nossa aula sobre administração de enfermagem. Hoje o assunto é sobre gerência em enfermagem, né? Onde a gente fala um pouco sobre a gerência de enfermagem, sobre a gerência na unidade de saúde, a unidade hospitalar, a gerência do cuidado e principalmente quais são as funções do técnico, né, em relação a essa gerência do cuidado. Então vamos abordar um pouco desses temas ao longo da aula. Quando a gente fala de gerência, a gente pensa sempre no trabalho gerencial. Então, quando falamos nesse trabalho gerencial, os objetos do trabalho, tanto do enfermeiro quanto do técnico de enfermagem, são relacionados à organização do trabalho, né, dos trabalhos e dos recursos humanos que provém, né, a enfermagem. Então, para a execução desse processo de trabalho gerencial, são utilizados sempre instrumentos, né, técnicos próprios de gerência. Então, a gente tem tabelas, a gente tem organogramas, que são sempre, né, pautados no planejamento, no dimensionamento de pessoal de enfermagem. O que é isso? Nosso código de ética, ele rege, por exemplo, que numa unidade clínica de atuação, por exemplo, uma clínica cirúrgica, uma clínica ortopédica, uma clínica médica deve ter X quantidade de técnicos para cada X quantidade de pacientes. Numa UTI, quantos pacientes para cada técnico ou quantos enfermeiros para cada paciente, tá? Então, tudo isso é regido pelo nosso código de ética e é um pouco sobre o dimensionamento desse pessoal de enfermagem. Tem também o recrutamento e a seleção desse pessoal, que são feitas através das escalas, né? Seja escala diária quanto escala mensal, né? A escala mensal é a distribuição das atividades durante o mês. Então, um técnico X está escalado para trabalhar dias tais, tais e tais, certo? E o dimensionamento diário, o que é isso? Diariamente, a gente escala também os técnicos. Então, é feita uma escala. Por exemplo, tem 40 pacientes no setor e 5 técnicos de enfermagem. Então, esses 40 pacientes devem ser distribuídos para esses 5 técnicos de enfermagem. Então, isso é um pouco também sobre dimensionamento de enfermagem, tá? Tem também fala sobre a educação continuada, onde deve haver sempre um treinamento com esses técnicos, com esse enfermeiro. Isso também faz parte da atividade gerencial. Fala-se também sobre supervisão e avaliação de desempenho, onde geralmente são feitas, né, reuniões com esses trabalhadores para avaliar como é que está o desempenho da minha equipe, certo? A gente está conseguindo cumprir as metas, o que é que precisa ser melhorado? Quando a gente fala sobre educação continuada, quando é que o técnico de enfermagem tem essa função de gerência no cuidado? Quando ele está lá, ó, vocês que são estudantes, estão no posto de saúde, fazendo educação em saúde, educação continuada, seja com os pacientes, seja com os profissionais, certo? Quando vocês estão numa sala de vacina, trabalhando já como técnicos de enfermagem, consegue prover os recursos humanos, consegue saber a quantidade de vacina que tem, o que vai faltar mais adiante. Quando a gente está lá na sala de vacina, que vocês conseguem chegar para uma mãe, certo? E fazer uma educação continuada sobre vacinas com essa mãe, realizar a supervisão do seu campo de trabalho, tá bem organizado, não tá? O que precisa melhorar? Então, a gente observa que esse trabalho gerencial, ele não parte apenas do enfermeiro, né? Mas da equipe de enfermagem, que o técnico de enfermagem também tem essa função de gerenciamento da unidade, seja unidade de saúde ou unidade hospitalar, tá? Também se utilizam outros meios ou instrumentos como força de trabalho, né? Que são os materiais, os equipamentos, as instalações e também os diferentes saberes administrativos, né? Seja educação em saúde, com reuniões, né? Seja reuniões como a gente está fazendo agora no método online, entre outras coisas que cada organização, cada empresa propõe a fazer. Quando a gente fala de trabalho gerencial, né, a gente pensa que a gerência ela é tomada enquanto processo de trabalho de enfermagem e pode ser apreendida em 2 modelos. O primeiro modelo é com foco nos indivíduos e nas organizações, que ele é chamado de um modelo racional, e o segundo modelo já é mais centrado nas abordagens das práticas sociais, né, e com relação à história,
que é o modelo histórico-social. Vamos entender sobre cada um deles. No modelo racional, né, a tarefa atual da administração é interpretar quais são os objetivos propostos por aquela organização e saber transformar essa ação, né, da organização em planejamento, em organização, em direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis de organização, a fim de alcançar esses objetivos de maneira mais adequada à associação. Então, o que é isso? O que é algo que é racional? É algo que é pensado e deve ser colocado em prática. Então, a gente planeja, a gente organiza, a gente faz atividade, a gente direciona, a gente controla todos aqueles materiais, porque eu preciso, né, de que um objetivo tal seja alcançado. Então, ó, eu planejo, por exemplo, uma atividade educativa. O que essa atividade educativa vai trazer para o meu ambiente de trabalho? Vai trazer um maior conhecimento dos profissionais, vai trazer um maior desenvolvimento desses profissionais e vai fazer com que tenha-se uma atenção de qualidade aos pacientes. Então, eu proponho uma organização, eu direciono essa atividade educativa, eu organizo, eu controlo em busca de um objetivo, tá? Já o modelo das práticas sociais, né, também conhecido como modelo histórico-social, ele já busca responder às contradições e às tensões presentes no cotidiano dos serviços. Então, desse modo, a gerência, ela não está voltada somente para o que estava lá na parte racional, tá? Que é para organização e controle dos processos de trabalho. Mas ela também é voltada para a satisfação das necessidades de saúde da população. Então, o que é que a população precisa? De tal coisa. Então, vamos atrás dessa tal coisa para melhorar esse serviço? Quais são as necessidades de saúde também do meu trabalhador? Pronto, vamos em busca das necessidades, de satisfazer as necessidades de saúde desse trabalhador para que ele consiga também fazer um trabalho digno, justo. Tá, então, já esse modelo de práticas sociais, ele é mais pautado na democratização, tá? Com ampliação da autonomia desses sujeitos que são envolvidos no processo de cuidado, né? Tanto no processo de cuidado, quanto do usuário, quanto dos trabalhadores. Então, o trabalhador ele tem maior autonomia para lidar com as suas necessidades sociais, necessidades físicas, certo? Então, é algo mais autônomo, algo mais democrático. Não é algo tão imposto como o modelo racional. Ainda falando sobre o trabalho gerencial, né? As atividades próprias da gerência são organizadas de determinada forma em que estão presentes a rotina e a normatização. Tudo na nossa vida tem que ter normas e rotinas, certo? A nossa aula aqui tem uma norma, tem uma rotina, tem uma hierarquia, tem controle da autoridade, né? A hierarquia nesse momento é o professor que está ministrando a aula, certo? Que aqui eu estou controlando o tempo, né? Controlando o que vocês estão aprendendo, né? No ambiente de trabalho se fala também sobre a divisão do trabalho por categoria dos trabalhadores, né? É dividido por turno, por atividade, por setor, enfim, por níveis hierárquicos, né? Nós já falamos sobre isso também. Quando a gente fala do trabalho gerencial, a gente tem que trazer um pouco sobre os princípios administrativos para o serviço da enfermagem. Esses princípios administrativos, eles buscam formular planos baseados nos objetivos, na estrutura, na filosofia, nos padrões e procedimentos do trabalho que são já aceitos por aquela organização. Então, deve pensar num planejamento tanto da assistência quanto no planejamento desses funcionários, certo? Para assumir essas funções gerenciais. Então, o que seria isso? Quando eu tenho uma escala mensal, né, eu estou planejando quantos técnicos de enfermagem estão escalados para cumprir aquele dia de trabalho, né? E num dia de trabalho, quando eu divido 40 pacientes por 5 técnicos que estão ali para trabalhar, eu também penso, né, em planejar como vai ser essa assistência para aquele determinado dia, tá? Então, isso é uma formulação dos planos para o objetivo.
Penso também em compor sistematicamente todo o pessoal e suas atividades, de modo que a responsabilidade e a autoridade para as funções sejam definidas e possam ser delegadas. Então, naquele dia de trabalho, eu tenho 2 enfermeiros para X técnicos de enfermagem. Então, naquele dia, aqueles 2 enfermeiros irão supervisionar a escala, né, o trabalho daqueles técnicos de enfermagem, certo? E assim sucessivamente. Penso também no princípio de qualificar o pessoal para o objetivo dos planos e para que alcancem objetivos propostos pelo serviço e pela organização. Então, eu penso sempre nas atividades em conjunto, né? Por exemplo, após uma parada cardiorrespiratória de um paciente, o paciente teve uma intercorrência numa clínica, e aí depois eu sento com meus técnicos de enfermagem, mesmo no momento de trabalho, certo? Chamo eles para uma conversa e vamos fazer aqui um momento de qualificação. O que a gente pode melhorar no nosso serviço durante aquela intercorrência, certo? Isso também é uma forma de qualificar os meus trabalhadores para que a gente tenha melhores eficiências, né? Quando eu posso ouvir cada trabalhador. Quais são as deficiências durante a intercorrência? O que você tem dúvida, né? Então, esse papo, essa boa relação interpessoal com a equipe, ela ajuda muito no oferecimento de um serviço de qualidade, tá? Penso também no princípio de utilizar a capacidade de cada pessoa eficazmente. O que é isso? Se o técnico tal, ele é mais ágil para realizar tal atividade, então eu coloco aquele técnico para realizar tal atividade. Se o técnico X, ele não gosta de realizar tal atividade, eu posso fazer a troca com outro técnico que já gosta de realizar aquilo. Isso faz com que o serviço, ele flua melhor, tá? Devo também promover a cooperação como essencial para coordenar as atividades de diversos departamentos de pessoal. Quando a gente trabalha em conjunto de forma harmônica, né, de forma que cada um se ajude, a gente obtém melhores resultados, né, com o mínimo de tempo, de esforço, né, de suprimento de energia, de equipamento, justamente por conta de um melhor desenvolvimento de planejamento e organização. E também manter atualizado todos os relatórios e registros de tudo que foi feito na organização, né? É uma prova, é um documento de que a educação continuada, de que o serviço de enfermagem está atuando de forma benéfica naquela instituição. Quando a gente fala do planejamento da assistência de enfermagem, né, a gente pensa que ela está presente em todas as dimensões, né? E com certa relevância, principalmente na questão da assistência ao paciente. Quando é que esse planejamento da assistência acontece? No momento que eu começo a identificar os problemas do paciente. Enquanto técnico de enfermagem, né? Como é que eu posso assumir essa função? Quando eu observo que aquele acesso periférico, né, o acesso venoso periférico, que aquele paciente, que eu puncionei o paciente, e aí esse paciente começa a apresentar sinais de flebite. O que é isso? Sinais de infecção. Quais são os sinais de flebite? Dor, rubor, edema, calor. Então, eu puncionei esse acesso e observo que o acesso está inchando o braço do paciente. Isso aí é uma identificação de problema? Sim. Certo? Aí eu começo a determinar as prioridades. Qual é a prioridade nesse momento? Eu tenho um paciente muito grave na clínica e eu tenho um paciente que precisa da administração da medicação. Nós sabemos que tudo tem horários que devem ser cumpridos. Mas nesse momento, se eu tenho um paciente em parada cardiorrespiratória e eu tenho um paciente para administrar uma dipirona, por exemplo, eu tenho que dar assistência, primeiramente, a um paciente que está em situação iminente de morte, tá? Isso é uma forma de determinar prioridades. Então, eu estou trazendo exemplos para vocês de um planejamento da assistência que ocorre realizado pelos técnicos de enfermagem, tá? Eu devo também selecionar a ação que tem maior probabilidade de resolver o problema. Então, se eu posso resolver X e a situação Y já é difícil de que eu solucione sozinha, eu vou tentar solucionar o problema X e vou solicitar a ajuda dos meus colegas, da equipe de enfermeiros, para solucionar o problema Y, tá? Então, isso é uma abordagem de selecionar a ação de modo que eu resolva eficientemente, cada vez mais rápido, o problema do paciente. Com relação às etapas do planejamento desse sistema, com relação às etapas do planejamento da assistência de enfermagem,
devemos sempre atribuir prioridades aos problemas que já foram diagnosticados, como eu falei para vocês. Se eu tenho um problema X que precisa ser solucionado com rapidez, eu tenho que ser mais ágil. Eu tenho que ter uma prioridade para que esse problema seja solucionado, tá? Decidir quais são os objetivos da enfermagem. Qual é o objetivo com o meu paciente naquele momento, né? É dar um banho no leito, é prestar um cuidado de forma adequada e cada vez mais correto, né? Cada vez mais eficiente. Então, quais são os objetivos? Meus objetivos enquanto técnico de enfermagem naquele dia? Dar um banho no leito, fazer um curativo, administrar X medicações, certo? Então, eu vou colocar por prioridades. Selecionar quais são as ações de enfermagem apropriadas, né? Tem funções que não são do técnico, tem funções que são do enfermeiro, tem funções que são da nutricionista, do fisioterapeuta. Então, eu preciso cumprir as minhas funções apropriadas e registrar o que foi que eu fiz no plano desse atendimento, que são as anotações de enfermagem. Então, tudo que eu faço com o paciente, vocês já sabem, eu devo registrar. Isso faz parte também do planejamento da assistência de enfermagem. Quais são os propósitos desse planejamento? Deixa eu fechar aqui. Os propósitos desse planejamento são de indicar os objetivos da intervenção da enfermagem, de individualizar a assistência de enfermagem, né? Porque cada indivíduo, cada paciente tem suas particularidades e a gente deve observar as particularidades de cada pessoa, né? Cada indivíduo é diferente do outro. E aí o cuidado, né, as orientações, elas devem ser sempre centradas no paciente, devem ser sempre centradas na individualidade desse paciente. A orientação que eu dou para o paciente X provavelmente não é a orientação que eu vou dar para o paciente Y, porque às vezes a condição, o ambiente, né, os problemas desse paciente não são os mesmos, certo? Eu tenho que pensar sempre em dar continuidade aos cuidados de enfermagem. Então, a colega Joana, por exemplo, estava de plantão. Joana estava de plantão às 7 horas até às 7 horas da noite, certo? E a Joana prestou tais cuidados até 7 horas da noite. Porém, de 7 horas da noite até 7 horas do outro dia, né, 7 horas da manhã, entrou a colega Maria. Maria, ela deve continuar com esses cuidados, deve continuar com assistência de enfermagem, né, de maneira progressiva, de maneira contínua. E depois avaliar como foram esses cuidados de enfermagem. Então, estão de forma correta, né? Está uma assistência realmente de qualidade? Deve sempre facilitar essa comunicação com os membros de equipe. Então, é essencial uma passagem de plantão de maneira correta, de maneira que eu fale tudo que eu preciso que o colega saiba sobre o meu paciente, para que ele continue proporcionando um cuidado de qualidade, tá? Então, quando a gente fala de organização e planejamento do serviço, a gente pensa sempre em descrição de cargos e funções, onde eu trago como conceito, né, que tarefa é a atividade considerada em si. Tarefa é aquilo que eu tenho para fazer, tá? Função já é o conjunto de tarefas executadas por uma pessoa. E cargo é a posição hierárquica dos que executam uma função. Então, eu tenho o meu cargo de enfermeira, né? Digamos que eu sou enfermeira-chefe do plantão. A minha função é ser a enfermeira do setor. Quais são as minhas tarefas? O que eu tenho que fazer? Eu passo uma sonda nasoenteral, eu passo uma sonda vesical, eu faço determinados curativos que são específicos do enfermeiro. O meu cargo é o técnico de enfermagem. A minha função é técnico de enfermagem. Quais são as minhas tarefas a cumprir? Banho no leito, administração de medicação, o que é tudo que eu tenho para cumprir naquele momento, tá? E aí as funções da equipe de enfermagem, elas foram estabelecidas pela Lei do Exercício Profissional, aprovada lá em 1986, tá? Esse é o Código de Ética também de enfermagem. O regimento do serviço de saúde, ele traz os principais componentes, tá? São eles a finalidade de serviço de enfermagem, a posição do serviço, o quadro do pessoal, a direção do serviço,
estrutura do serviço, qual é a competência dessas unidades de trabalho, o pessoal da equipe e suas alterações, o pessoal da equipe e os seus requisitos e deveres e a disposição geral. Isso também está no nosso código de ética. Trato também sobre um pouco do organograma. Organograma são gráficos que apresentam a organização formal do serviço de enfermagem, tá? E aí traz um pouco da sua estrutura, seus órgãos competentes, né? As vias hierárquicas, eu já expliquei para vocês, por exemplo, no hospital tem o diretor-geral, tem a direção de enfermagem, enfim. Tudo isso são os cargos também de subordinação. E a interdependência dessas partes, né? Isso constitui uma organização. Um depende do outro para que o sistema funcione. Eu sozinho, enquanto enfermeira, não dou conta de um hospital. Vocês sozinhos, técnicos, não dão conta de um hospital. O médico, sem equipe de enfermagem, não dá conta dos pacientes, né? Então, isso tem que ser uma relação de interdependência. Cada um respeitando as suas funções, tá? Um pouco sobre o manual. O que seria o manual? É uma coleção de instrumentos, né, de interesse de consulta, tanto para setores quanto para funcionários. Então, existem manuais de cada instituição, onde mostra qual é a atividade do setor tal, o que o setor tal faz, o que o funcionário tal, qual é a função do funcionário tal, tá? E aí, para a elaboração desse manual, né, que é feita por cada instituição, ela deve ter a participação tanto do chefe do serviço, quanto dos supervisores, quanto dos enfermeiros assistenciais. E aí, nesses manuais, devem ter a planta física das unidades de trabalho, como é essa unidade, ela tem banheiro, qual é a capacidade desse ambiente de trabalho. Conta tudo sobre a planta mesmo, né? A parte estrutural dessa unidade. O regimento do serviço, o que esse serviço propõe, qual é o organograma desse serviço, qual é a descrição de cargos e funções desse serviço e quais são as normas, tanto administrativas quanto técnicas desse serviço. As normas são um conjunto de regras ou instruções para fixar tanto procedimentos, quanto métodos, quanto organização, que são utilizados tanto no desenvolvimento das atividades. Então, elas são leis, né, ou guias que definem as ações de enfermagem. Para a elaboração dessas normas, né, deve ter uma organização de autoridade reconhecida que vai elaborar, vai basear em um princípio. Qual é o princípio dessa instituição? O que rege essa instituição? Quais são os objetivos dessa instituição para o serviço de saúde? Ela deve ser ampla e expressar de maneira clara e concisa o que ela quer trazer e deve basear em teorias e práticas atualizadas do serviço, tá? Também deve estar sujeita sempre a uma atualização e revisão. Já as rotinas, elas são pautadas conforme a definição do Ministério da Saúde, que é o conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas. A rotina já é a descrição dos passos a serem dados, né, para a realização das ações daquele ambiente de trabalho, certo? Trazendo como consequência a execução das atividades. Todo mundo sabe o que é norma e rotina, certo? Rotina. Pensem na rotina diária de vocês. O que você faz na sua rotina cotidiana, tá? Essas são as referências da nossa aula e vamos dar continuidade posteriormente. Obrigada.